Bom dia, queridos. Hoje, dia 26 de março, uma semana aí de confinamento. Eu gostaria de trazer mais uma reflexão para você. Eu não sei se vocês se lembram de uma música de Raul Seixas, os mais velhos devem lembrar, dos anos 70, que dizia assim: o dia em que a Terra parou. E talvez os mais céticos imaginem que essa música tem algum teor profético. Mas o que pouca gente talvez não saiba é que houve realmente um dia em que a terra parou. Está registrado lá em Josué, no capítulo 10, a partir do versículo 12, eu vou ler para vocês, diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente, Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E eu sei que as pessoas mais céticas vão dizer que isso é impossível, porque a Terra parando, e foi a Terra que parou, né? Que nós sabemos que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. E se isso acontecesse, aconteceriam várias catástrofes, maremotos, terremotos, tsunamis, enfim. Mas eu pergunto, aquele que fez os astros, as estrelas, os planetas, e que colocou cada um deles em órbita, cada um no seu lugarzinho há milhões e bilhões de anos, sem que nenhum deles saísse de órbita 1 milímetro sequer, não teria, queridos, poder para fazer com que um deles parasse por um instante? Ora, os planetas eles não estão pendurados por fios, né? Eles estão soltos, mas eles não saem do seu lugar porque ele foi determinado por Deus. E hoje nós estamos vivendo novamente um tempo em que a Terra parou. Dessa vez não foi fruto da oração fervorosa de um servo de Deus, né? E talvez nem o mais fervoroso pentecostal tivesse a ousadia de fazer uma oração dessa. Mas fruto de um vírusinho que fez com que o mundo de repente parasse. Um vírus tão pequeno quanto mortal. E esse vírus parou o comércio, escolas, igrejas, enfim, parou o mundo. E de repente a gente se viu trancado dentro de casa, famílias reunidas, como talvez há muito tempo não se via. Em alguns lares os cultos domésticos foram retomados, as conversas foram colocadas em dia, e nós percebemos, amados, de repente que é possível parar, que é possível dar uma pausa, que é possível descansar nossas pernas um pouco. De repente, Deus ele dá uma freada no mundo, coloca o mundo em ponto morto. E eu imagino que ele se lembrou da Torre de Babel, onde chegou a um ponto em que ninguém se entendia, porque estavam cada um trabalhando, cada um com a sua função, cada um com a sua preocupação, com a sua meta para cumprir, e até que Deus interviu e fez com que a torre parasse, cessasse todo o trabalho. Sabe o que é que isso nos ensina, queridos? Que às vezes é preciso parar. Às vezes é preciso a gente dar uma pausa na nossa vida, respirar fundo, entender que a vida não se resume a essa correria do dia a dia, esse trabalho, esse estresse, esses compromissos, contas a pagar. Não se resume a isso. Tem gente ao nosso redor. Nós não estamos aqui no mundo sozinhos. Eu tenho visto nesses dias pessoas que têm se preocupado com os mais necessitados, fazendo campanha para arrecadação de cestas. Eu tenho visto pessoas ajudando, tentando ajudar as pessoas que estão na rua carentes. Eu tenho visto famílias
sentadas à mesa, juntos, para tomar suas refeições. Eu tenho visto pessoas fazendo aquilo que há muito tempo tinha vontade de fazer e ia sempre adiando, porque não tinha tempo. Agora tem. O mundo, queridos, ele vai voltar a girar. Isso a gente sabe que daqui a alguns dias vai voltar ao normal. Tomara que seja logo, porque tem muita gente sofrendo com isso. Mas talvez tenha sido necessário Deus liberar esse vírusinho para nos ensinar algo que de outra sorte talvez nós não tivéssemos aprendido. Que essa vida da gente, a gente precisa, queridos, rever, a gente precisa fazer uma autoanálise, a gente precisa refletir como tem sido nossos dias, como tem sido nossos anos, se tem valido a pena tanta correria, tanto estresse. E se nós não temos, amados, perdido a oportunidade, né, de gastar um tempo precioso com pessoas que nos amam, nossos filhos crescendo, nossos netos crescendo e a gente perdendo a oportunidade de curtir esse momento. Tempo para Deus, tempo para a nossa devocional, para a nossa Bíblia, para orar. Talvez tenha sido necessário Deus pisar no freio para que o mundo parasse e a gente pudesse refletir sobre isso. Quando o mundo voltar ao normal, querido, a minha oração é que nós possamos voltar diferentes, que as coisas possam ser diferentes da forma como a gente via e a gente vivia. Portanto, Deus que te abençoe e te guarde, te dê um dia debaixo da sua graça, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.